saiu hoje no Globo, que é o Everton Ribeiro, que não pensa em deixar o Flamengo em 2022 com foco na Copa do Mundo. E eu acho que entra muito no assunto final que você falou do Rodrigo Caio, o Rafael, justamente sobre reformulação, né? A vontade do jogador, beleza, mas qual é a vontade do Flamengo? O Flamengo vai ceder aos caprichos apenas porque o jogador tem interesse em ficar? Isso me soa um pouco estranho. Talvez eu seja muito chato com o Everton Ribeiro, mas é porque ele me irrita muito. Bom, o ano de ver o Everton Ribeiro jogar em 21 foi um tanto irritante. Um outro lampejo, mas realmente ele não foi bem. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte: o jogador tem contrato com o Flamengo. O Flamengo não pode simplesmente rescindir o contrato, até pode rescindir, desde que pague as multas contratuais. Então, uma eventual transferência ou empréstimo do jogador tem que ter a concordância do jogador. Então, essa é a primeira coisa que, querendo ou não, a gente tem que... não é só o jogador que tem que honrar o contrato, é o Flamengo também. O Flamengo tem contrato com o Everton Ribeiro. Não me soou bem essa reportagem. Eu não sei se foi exatamente essa forma que ele se expressou, mas a reportagem diz o seguinte, que o Everton Ribeiro, que já se interessou que já sairia do Flamengo, se fosse bom para ambas as partes, agora ele não quer mais, porque ele enxerga o Flamengo como uma ponte para a participação dele na seleção do ano que vem na Copa do Mundo. Eu acho que a participação na seleção tem que ser uma consequência do bom trabalho dele no Flamengo. Eu não sei como vai ser no ano que vem, tá? Como é que vai ser o Gabigol ano que vem, como é que vai ser o Everton Ribeiro, como é que serão os jogadores selecionáveis, mas até me soa mal ouvir isso. O jogador ele tem que estar com foco no Flamengo. Enquanto ele estiver no Flamengo, ele tem que estar 100% pensando em como ele vai fazer para ajudar a nossa equipe. E aí, a partir do momento que ele é convocado, pegou o avião, beleza, meu irmão, aí você pensa na seleção. Eu não sou maluco, eu sei que está todo mundo pensando em Copa do Mundo esse ano. O Gabigol está pensando em Copa do Mundo, o Everton Ribeiro, talvez o Pedro também esteja pensando em Copa do Mundo. Mas não gostei de ouvir isso. Não gostei de ouvir isso e acho que isso meio que vai dificultar que essa oxigenação do nosso elenco passe pelo Everton Ribeiro. Porque ou a gente vai ceder o jogador, vender ou emprestar para um clube que também seja um clube de grande visibilidade, e aí eu acho complicado, porque ele quer jogar e quer jogar num time que dê a ele visibilidade suficiente para ir à Copa. Então, acho que nós teremos Everton Ribeiro no ano que vem. De repente, pode ser até a redenção do Everton Ribeiro. Eu já falei isso várias vezes. Muita gente acha que eu passo pano em jogador, mas eu acho que a avaliação que nós fizemos dos jogadores esse ano foi muito influenciado por um cenário externo muito ruim, um técnico muito ruim, uma preparação física muito ruim, acho que um ambiente até de pouca cobrança. Então, talvez seja um ano até para o Everton Ribeiro reencontrar o bom futebol dele. Mas como discurso, como motivação, eu não gosto de ouvir o jogador falando isso. Para mim, eu acho que o que ele tinha que estar focado é apagar o ano horroroso que ele teve no Flamengo ano passado e poder apresentar um futebol decente esse ano. Eu acho que seria uma justificativa mais condizente com aquilo que eu queria ouvir. Mas fica que o Everton Ribeiro tenha sorte nisso, e essa vontade tão grande dele de jogar a Copa o ano que vem se traduz em boas atuações, cara, porque ele, ficando aqui, ele vai ser muito importante para o Flamengo o ano que vem, isso eu não tenho dúvida. A minha grande preocupação, Perrotinha, é que assim, eu acho que a convocação dele já está muito meio que acertada, sabe? Pelo que ele mostrou para o Tite. Então, assim, independente do que ele faça para o Flamengo, eu não vejo mais ele não sendo convocado para a Copa do Mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu concordo com o Rafael. Eu acho que ele quer usar o Flamengo, de certo modo, porque pelo menos competitivamente ele vai continuar jogando num lugar que que tem ali, de certo modo, a sua competitividade, né?
ele iria para a Arábia, vamos dizer assim. Provavelmente a proposta seria da Arábia. Como é que ele estaria preparado para uma Copa do Mundo jogando no futebol árabe? Então, assim, eu acho que o Rafael também, mais uma vez, vai bem nessa linha, né? Eu estou tentando pegar aqui o trecho do que ele mandou também nas redes sociais, que ele publicou. Foi o seguinte, mais uma temporada... Isso. Oi? Não, é isso mesmo. Eu ia até ler esse trecho também. Não, é que eu estava cortando aqui para poder colocar para a galera. Para quem não viu também. Pode botar. Mas pode ir falando enquanto isso, então, enquanto eu corto aqui o trechinho. A questão é simples, é de uma vitrine, que é a principal vitrine sul-americana e a principal vitrine para uma seleção brasileira para o Tite. Você trocar pelo mundo árabe, que é o único mercado que o Everton Ribeiro tem. O Everton Ribeiro não tem mercado europeu nesse exato momento, até por questões de idade, não acho que por qualidade de futebol, acho que ele é um baita de um jogador. O Everton Ribeiro justificou muito em entrevista pós-jogo, principalmente o último jogo da temporada, que ele participou, dizendo que as temporadas de 20 e 21 terem sido uma em cima da outra, o fato da pandemia ter atrapalhado bastante a questão da temporada, atrapalhou também a performance dele. E não só isso, alguns fatores que o próprio Rafael já analisou também, os fatores externos que também tiveram bastante influência. Everton Ribeiro promete para o ano que vem, como ele mesmo disse aí no que o... Tá na tela, Cleitinho, ou não? Não, eu tirei, mas posso colocar de novo. Eu posso ler. Não, eu posso ler aqui, né? Abre aspas. Mais uma temporada se encerra e eu agradeço a nação por todo o apoio de sempre. Hora de refletir sobre os erros para corrigi-los, descansar, voltaremos melhores em busca daquilo que a gente sabe que vocês merecem, vitórias e títulos. Meu foco é o Flamengo ser campeão. Assim, o Everton Ribeiro ele fez uma meia-culpa até nesse fato dessa entrevista. Então, assim, é um jogadoraço. Tá? Há pouco tempo, foi considerado, inclusive, o Messi brasileiro, que eu acho que é também um baita exagero por parte da mídia. Mas teve uma temporada 2021 horrorosa. Aliás, parte da temporada 2020 também. Tá? Principalmente quando ele começa a ser convocado para a seleção brasileira. O que ele fala sobre a questão, ainda sobre o tema da seleção, é absolutamente natural por parte do jogador que está sendo convocado e com o sonho de participar de uma Copa do Mundo. Ruim para o Flamengo, ruim para nós torcedores, que saberemos que em 2022, principalmente no primeiro trimestre, e ao fim de 2022, né, no último trimestre de 2022, não teremos a participação do Everton Ribeiro. Claro, durante a Copa do Mundo, as atividades do Campeonato Brasileiro e todos os outros torneios eles param, se não me engano. Mas não teremos o Everton Ribeiro junto ao elenco e na volta da seleção teremos um jogador provavelmente bastante atenuado aí por cansaço. É um jogador que precisa se comprovar de novo, tá? Tem muito, e eu acho que isso passa muito pelo ano de 2021. Grande parte do elenco rubro-negro precisa em 2022 se comprovar. Precisa, na verdade, não é se comprovar, é se provar, Ricardo, seu burro, mas precisa se provar. Precisa mostrar para os torcedores rubro-negros que estão todos absolutamente acabados por esse ano horroroso que a gente teve, que estão ali, assim como o próprio Everton Ribeiro falou no fim da sua declaração, que é para vencer, que é o que a gente merece, títulos e vitórias, né? Então, vamos esperar que seja realmente um ano diferente, para que ele tenha uma atitude diferente. De certo, a gente já tem a questão dele ser convocado e provavelmente ir para a Copa. E a gente precisa muito do que a gente falou ontem, né, Cleitinho? Não sei se exatamente uma sombra ou pelo menos uma substituição à altura. A gente ontem discutiu que jogadores poderiam fazer a função. Se tem jogadores no elenco rubro-negro que são capazes de fazer essa função. Voltaremos ao papo Matias Vargas? Ou vamos tentar pescar alguém de dentro do elenco? Acho que é um assunto até que o Rafael pode falar, né? O Perrota ontem citou até o nome do Kennedy, que não teve, que foi esse nome para tentar fazer a sombra ao Everton Ribeiro, acabou não tendo muitas oportunidades, muito pelo próprio Kennedy também, não estava em condições inicialmente para jogo, né? E aí, Rafael, é o grande X, né? Muita gente falando aqui que é uma temporada curta, né? Acho que é isso que o Perrota, inclusive, vai falar. Na realidade, assim, não só o Kennedy, mas eu tinha levantado que no nosso elenco
Que jogadores teriam possibilidade de substituir o Everton Ribeiro da maneira que o Flamengo joga hoje? Da maneira que o Flamengo joga hoje, seria o Vitinho, o Kennedy, até o próprio Michael. Nenhum deles, em tal função, desempenhou um papel bem. Até a gente chegou a cogitar o próprio Andrés, o próprio Diego Ribas, mas nenhum deles conseguiu desempenhar bem essa função do Everton Ribeiro. Isso talvez tenha criado uma zona de conforto para ele, e a performance dele foi caindo cada vez mais. Fala o nome do Arthur, né? Seria maravilhoso, né, Rafael? Mas já pintou até uma possível ida do Arthur para o Leipzig, que é um outro clube do RB, né? Do Red Bull Bragantino. Bragantino não, perdão, Red Bull mesmo só. Eu já até comentei isso aqui, né? O futuro do Arthur é o mesmo do Claudinho. Daqui, e a intenção dessa estrutura empresarial que é a Red Bull não é vender jogador para o Brasil. Se a gente quiser tirar um jogador do Bragantino, a gente vai ter que pagar a mesma coisa que a gente paga para um clube médio europeu. Então, mas sim, isso aí que o Perrota falou é interessante, né? Realmente, o Everton Ribeiro vem. Mas aí, será que o Everton Ribeiro vem se provando insubstituível? Ou o Flamengo jamais identificou uma necessidade de ter um jogador com as características do Everton Ribeiro? Porque a impressão que eu tenho duas impressões. A primeira dela é o seguinte: há muito pouca disputa real dentro do elenco do Flamengo. No elenco do Flamengo, a depender do jogador que você for, não importa o que você faça, você continua como titular. No Flamengo não se aplica a meritocracia de maneira real. No Flamengo, sim, você joga com nome. Nós já vimos vários jogadores jogando com nome. Jogadores que merecem banco e não vão para o banco. E aí você pode dar várias desculpas. Porque é um cara decisivo, é um cara que logo vai recuperar o bom futebol. Ou então, ele joga muito, vocês que não estão conseguindo perceber. Então, acho que isso motiva a titularidade de alguns jogadores, como o Everton Ribeiro. Acho que o Everton Ribeiro ali é o exemplo mais claro. E, por outro lado, o Flamengo nunca procurou ou não teve oportunidade de contratar um jogador com as características do Everton Ribeiro. E aí acontece isso. Hoje, para você substituir o Everton Ribeiro, você tem que mudar a característica do time. Porque você não tem um meia com as características dele por ali. Na final da Libertadores, por exemplo, o Everton Ribeiro fez uma partida muito ruim, entrou o Michael. Cara, você analisa os dois, são características totalmente diferentes. Então você mexe muito no time. E é por isso que eu estranhei, por exemplo, quando nós falávamos de sombra ao Arrascaeta. Bem ou mal, a gente tem o Vitinho, que joga na posição do Arrascaeta, talvez não tão bem quanto a gente gostaria que ele jogasse, mas é um jogador que conseguiu algumas vezes ser útil ali. Quem precisa muito mais de sombra é o Everton Ribeiro. Porque muitas vezes... E aí, quando eu falo sombra, eu nem gosto dessa palavra, mas assim, um jogador que possa disputar de fato a posição com ele. Isso não é sombra. Isso não é sombra. Isso é competitividade. Isso é um ambiente competitivo dentro do Flamengo. Aí sim, aí eu gosto. Até porque... eu sei que tem gente que gosta muito do Everton Ribeiro, alguns defendem, outros atacam. Se chegar um jogador com as características do Everton Ribeiro num ambiente de competitividade real e começar a jogar bem, o caminho do Everton Ribeiro é o banco. Ele vai ter que se reinventar, vai ter que jogar muita bola para conseguir voltar. Porque a sensação, às vezes, também, quando a gente fala de sombra, a sensação que eu tenho é essa. Se chegar alguém com características parecidas ao Everton Ribeiro e jogar um bom futebol, nada excepcional, e conseguir jogar um bom futebol, entregar o futebol que ele foi contratado para entregar, e o campo for o critério para escalação, o Everton Ribeiro vai para o banco na hora. Então eu espero que o Flamengo enxergue, primeiro que precisa, sim, de um jogador para essa posição.
ainda que o Everton Ribeiro melhore, e talvez o jogador nessa posição até ajude o Everton Ribeiro a melhorar pela competitividade, e que a partir do ano que vem o Flamengo seja um time em que disputas para jogar aconteçam de verdade. Que o Pedro, de fato, esteja disputando com o Gabigol, por exemplo, que o Thiago Maia, de fato, esteja disputando com o Arão ou com o Andrés, e assim sucessivamente, que os bons jogadores possam jogar independente do nome que está escrito aqui atrás da camisa deles. Isso vale muito para o Everton Ribeiro.